Vamos lá, gente. Ao vivo é isso aí. Deixa eu chamar aqui a doutora de novo. Ação. Oi, Josi, bem-vinda. Vamos lá, terceira tentativa, agora vai. Agora apareceu de novo que eu posso convidar ela. Convidei, vamos ver se vai dar certo. Bem-vinda, Carol. Pra ti já apareceu que eu tô ao vivo? Já apareceu para eu te convidar. Para eu solicitar para entrar na aula. Tá, ela não entrou ainda. Eu já chamei, apareceu o convite, agora deu certo. Ó, a doutora Karina entrou. Eu já te mandei o convite, vê se apareceu. Acho que agora sim. Doutora, eu te enviei o convite. Chegou a aparecer pra ti? Se não, tenta tu me convidar. Aqui tá aparecendo pra... Solicitei de novo. E... Bah. Não, é que assim, agora eu descobri que eu tenho 50 atualizações para fazer no meu aplicativo do Ah, só celular. por isso então, tudo certo. Tem 51, aí tava demorando para atualizar, mas agora atualizou. Meu Deus. É, ao 51 vivo, atualizações. E aí eu não tinha ao nem como vivo, pegar o do meu tecnologia. marido, porque ele tá numa reunião, acredita? Mas deu tudo Ah, certo. sim. Deu certo. Ao vivo, tecnologia é isso aí, né? Não adianta. 50 Mas atualizações no aplicativo da Apple, mas dá tudo certo. Hoje eu faço, depois que terminar, eu atualizo tudo. sim, vai ficar um dia atualizando. Uhum. Então, boa noite, Tudo bem-vinda. bom? Obrigada. Tudo, um prazer, uma honra te ter aqui com a gente. Quero agradecer muito por tu ter aceito aí esse convite. E para a gente começar, então, eu queria pedir para te se apresentar, né? Para as pessoas que ainda não te conhecem. Tá, joia, obrigada pelo convite. Acho que é muita gente querendo assistir nossa live, por isso que deu tilt aí nas redes sociais. Então, eu sou Karina, sou médica, ginecologista e obstetra e trabalho em Novo Hamburgo. E sou natural de Novo Hamburgo, morei muito tempo em Porto Alegre, faz 3 anos que eu me mudei pra cá de volta, agora moro em Novo Hamburgo, tenho 3 filhos, acho que é isso. Bom, vou me apresentar também, então, para as pessoas do teu Insta, né, que não me conhecem. Eu sou a Fernanda Rentz, eu sou de Campo Bom. Eu fui tentante por 7 anos. Engravidei no ano passado, né, da Estela, mas a gente passou por um parto extremamente prematuro. Tive o prazer de me consultar, né, no dia que eu internei com a doutora Karina, ela acompanhou aí um pedacinho da nossa luta, mas a Estela, ela não sobreviveu, né, depois do nascimento ela veio a óbito, e eu já tinha uma questão muito forte, né, com a humanização da saúde, com a humanização do parto. Já estudo, me dedico para isso fazem mais de 8 anos. E depois que a Estela veio para nossa vida e nos ensinou, nos transformou, foi aonde eu tomei a decisão de lutar por tudo isso que eu acredito. Então hoje eu também sou candidata a vereadora aqui na nossa cidade e a nossa luta, a nossa principal pauta é a humanização da saúde, né? E por isso que é uma honra ter a doutora Karina, que é atuante, né, nesse meio, para compartilhar tudo que ela vivencia, né, todo o conhecimento, porque, como eu disse hoje nos stories, né, às vezes tem muitas questões que as pessoas elas querem ouvir de uma médica, elas querem ouvir de uma obstetra, né, apesar de já ter muito estudo sobre isso. Então, por isso, te ouvir é muito importante para nossa luta. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer. Tá, joia, espero poder ajudar.
Bom, acho que para a gente começar, né, já que o nosso tema da live hoje é a humanização do parto, acho que a primeira pergunta é: o que faz um parto ser humanizado? Boa! Na verdade, eu acho muito engraçado que aqui no Brasil, né, a gente fala que o parto humanizado é um tipo de parto, mas não teria que ser isso, tá? Teria que ser uma coisa supernatural, não deveria ser um tipo de parto. Deveria ser um parto qualquer. Mas o que faz o parto ser humanizado é o respeito pela mulher, né? É a gente assistir um parto respeitado do jeito que ela tem vontade e respeitar as vontades dela. Eu acredito que, resumindo, é isto. E, doutora, quando a gente fala em parto humanizado, em humanização do parto, parece que vem, assim como existem as ideologias partidárias, ideologias de tudo, vem as ideologias do parto, né? Porque é como se a gente falasse em humanização e divide a população em parto normal e cesárea. E a humanização não é isso, né? A humanização não quer dizer sobre via de parto. Não, e muita gente acha que parto normal e parto humanizado também são coisas completamente diferentes. Muita gente tem a ideia que o parto humanizado é dentro da banheira ou, sei lá, no meio do jardim de casa. Sim. Que é isso. É o parto Esses dias humanizado. eu ouvi, que tal hospital tem parto humanizado. Eu disse, não, Conceição também tem, né, assistência humanizada. Não, mas não tem banheira. Na verdade, né? Então, nenhum hospital no Rio Grande do Sul, que eu saiba, não tem banheira. Então... essa informação não tinha. Mas não é o Que eu local saiba, que vai fazer um não parto sei. ser humanizado, né? E assim, então, nesse questionamento que vem muito forte da cesárea e do parto normal, para uma cesárea ser humanizada, o que ela precisa? Tá, é complicado a gente falar que a cesárea é humanizada, porque, querendo ou não, é uma cesariana. Mas caso não houve algum problema, alguma indicação, aconteceu alguma coisa que acabou virando cesariana, a gente tenta humanizar a cesariana mais perto do parto possível. Como? Uhum. Pelo menos não sei como são os outros colegas, mas eu vou falar de mim, tá? A partir do momento que a gente corta e que começa a nascer a cabecinha do nenê, eu abaixo a cortina para a mãe olhar. A luz é interessante estar mais baixa, não tem por que ter aquele foco absurdo no bebê, ele está no ambiente escuro. E vai o mais possível, às vezes até sem clampear o cordão, no peito da mãe, ter o chamego, peito no peito. Então, é isto. E fica o mais possível que dá com a mãe, tem clampeamento tardio do cordão. E isso faz muita diferença, viu? Porque eu já tive uma cesárea humanizada e uma não humanizada. E faz muita diferença, muito diferente. Dos teus bebês? Dos meus bebês. Mãe de 3, né, gente? Que fique claro, mãe de 3. E, doutora, assim, então, na verdade, para uma cesárea ser humanizada, a primeira coisa que ela precisa, a gente pode dizer que seria uma real indicação. Uma real indicação, com certeza. Parte daí. Eu brinco com as minhas pacientes, que tem muita paciente que pergunta qual é a real indicação, né? Para mim, só tem uma real indicação de cesariana, que é a placenta prévia, que é quando a placenta tá embaixo e não consegue realmente não tem como nascer a placenta antes do bebê. Mas tem alguma indicação que no Brasil os médicos não têm experiência em fazer parto sentado. Então vai ser raro, aqui não é uma indicação absoluta, é uma indicação relativa, tá? Porque aqui no Brasil eu vejo que tem pouca gente com experiência de parto pélvico sentado. Então acaba virando uma cesárea. Mas a única indicação absoluta mesmo é a placenta, ou se durante o trabalho de parto tem um sofrimento fetal, que tu vai tentar fazer alguma outra coisa que não tenha como, e tu tem que operar a paciente. Mas muitas vezes essas indicações vão vir diante de um trabalho de parto que está acontecendo.
que está acontecendo e que não deu certo, enfim, pode haver, são mínimas as vezes que acontece, mas pode acontecer intraparto ter que virar uma cesariana. Uhum. E assim, como tu mesma disse, né? A humanização, ela não deveria ser uma escolha. Ela deveria apenas ser, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que a realidade não é essa. O que te levou a fazer essa escolha de tu ter essa assistência humanizada? Na verdade, quando eu me mudei para Novo Hamburgo, Eu escrevo. eu era concursada. Eu trabalhava morava em Porto e fiz o caminho reverso, né? Trabalhava em Sapucaia e em Campo Bom. E aí eu resolvi, com o tempo, depois que a minha segunda filha estava maiorzinha, eu resolvi abrir um consultório em Novo Hamburgo e caí no consultório da doutora Gisela e do doutor Fabiano, que trabalhavam com humanização do parto. Enfim, aí tu começa a entender, tu começa a ver, aí tu começa a te interessar, porque eu sempre digo, é uma desconstrução, tu começa a trabalhar com isso, tá? Até eu não julgo os colegas, porque a vida toda que a gente aprende na residência é uma coisa, a gente aprende a ser super intervencionista. Então, eu fazia epísio em todas as partos, fórceps era super comum, a gente contava para ver quem conseguia passar mais. Então, cesariana tinha várias indicações. Então, para tu trabalhar com humanização, para tu assistir parto, tu te desconstrói. Tu aprende tudo diferente. Uhum. Então, tu tem as Só duas segundo que meu marido tá numa reunião. Oi! Uma aula, agora o Lucas vai ter que participar. Não puxa. Maravilhoso! Uma live humanizada. Sabe que hoje eu tenho uma paciente, ela disse que a live era às 6 da tarde. Eu entrei em choque, deu umas às 6 da tarde. Gente, como? Porque eu deixei as minhas outras filhas na minha mãe e às 6 da tarde. Como deu? Então eu vou fazer eu com 3 crianças, né, ao redor. Mas enfim, voltando ao assunto, tu te desconstrói, tá? Tu aprende coisas totalmente diferentes do que tu aprende na tua especialização. Então foi surgindo que eu achei muito legal isso. Eu sempre gostei de fazer obstetrícia, só que com criança pequena, eu sempre tinha medo, porque a partir do momento que tu faz obstetrícia, tu não pode ficar bravo com a paciente te ligar de madrugada, tu tem que sair para assistir um parto. Então, depois que eu consegui organizar bem isso na minha vida, e aí eu acabei que eu caí meio de paraquedas. E quando eu caio meio de paraquedas, tu estuda e tu vai vendo que tu te descobre e é bem legal isso. Uhum. Querido! E assim, até tem alguma mais perguntas que eu vou falar sobre cesárea, por quê? Quando a gente traz o assunto de humanização, geralmente quando eu abordo esse tema aqui no Insta, eu recebo, às vezes, alguns feedbacks, algumas questões de mães que do tipo, tu precisa também falar sobre cesárea, porque as mulheres que fazem cesárea não são menos mãe. Então a gente recebe muita coisa do tipo, assim, sabe? Mas é exatamente o que eu falei. A humanização não é sobre via de parto, é sobre assistência, sobre respeito, sobre os nossos direitos, né? Então eu vejo que existe uma questão muito forte. Então, às vezes, parece que ser a favor da humanização é ser contra a cesárea. Não é isso, mas é que tem mães assim que eu vejo também que querem tanto um parto que às vezes não penso pós também. É importante, mas é todo um monte de coisa que abrange. Eu brinco com as pacientes que elas não são mais mãe ou menos mãe por isso. Tem tanta mãe que teve um parto lindo, que eu assisti um parto lindo e não conseguiu amamentar. Eu não tive nenhum parto e eu consegui amamentar meus 3 filhos super bem. Então, cada um... Eu acabei tendo 2 cesáreas que não tinha indicação nas minhas primeiras gestações. Aí eu tentei com a terceira colocar uma sonda, só que como eu já tinha 2 cesáreas prévias, eu não podia induzir, não podia fazer muita coisa. E aí acabou virando uma terceira cesárea, mas aí eu fui para uma equipe que eu sabia que se eu quisesse parto, que foi difícil, viu?
Eu liguei para várias colegas minhas e ninguém queria me assistir. Então, eu acabei Sério? indo para uma equipe que, se eu quisesse ter, ia me apoiar. E que, se eu tivesse acabasse tendo cesariana, que fosse que nem eu sou com as minhas pacientes. Isso fez muita diferença. Uhum. Mas nem por E isso eu sou menos ou mais mãe. Isso acho que os pacientes têm que com ter. certeza. Isso, a via de parto não diz se tu é mais ou menos mãe, não. E eu acho que para todas, na verdade, a gente parte de um princípio que todo mundo deveria ter um acompanhamento, né, psicológico, fazer terapia. Acho que quando tu decide engravidar ou estar grávida, isso se torna ainda mais necessário, né? E muitas vezes essa questão que vem, essa culpa, ela, acho que só por tu se tornar mãe já vem muitas culpas, né? E quando tu passa por uma cesárea que daqui a pouco não era da tua vontade, tu acabou passando, ou quando tu passa por uma cesárea que é da tua vontade e tu ouve tanto falar sobre humanização, sobre parto, às vezes vem algumas cobranças. E eu acho que nesse processo seria essencial também um acompanhamento, né, com o psicólogo para olhar para esses pontos. Tanto é que nas equipes de parto humanizado, geralmente é uma equipe multidisciplinar. Uhum. Eu queria, se eu pudesse, eu botava tudo, né, na minha equipe multidisciplinar. Já incluía tudo, a fisiopélvica, a enfermeira, a doula. Incluía tudo. E às vezes acontece também de, nesse cenário da humanização, a gente ter médicos que são resistentes a outros profissionais, né, diante da assistência do parto. Como se acontecesse uma competição entre esses profissionais. E não é isso, né? Sim, eu sofro preconceito. Não só dos colegas, mas já tive da equipe de um dia não quiseram desligar a luz num parto. Então, deu, mas tá na cartilha do Ministério. Qual é o que vai mudar tu não apagar a luz? Então, aí que entram vocês também, sabe? Vai acabar citando, mas eu acho que tem que mudar o pensamento de muita gente e tem que começar, até por vocês também, a ajudar a mudar a ideia, a cabeça nos hospitais também. Conscientizar, né? Porque daí acaba tendo é uma briga, muitas vezes por ego, em vez de cada profissional na sua área se complementar e um ajudar o outro, acaba tendo aquilo, não, doula, no meu parto nem pensar, né? Tem médicos que dizem, enfermeira obstetra, não, jamais. Eu vou pegar uma fralda, só um segundo. Tranquilo. É isso aí, gente. Live de mães, com Vai bebê. falando, eu vou trocar a fralda. Meu marido me entregou. Ai, maravilhosa! Gente, troca de fralda ao vivo com a doutora Karina. Troca de fralda ao vivo, né, Lucas? Ele me entregou o Lucas todo cagado. Quem merece, né? E doutora, o que é uma cesárea eletiva? Cesárea eletiva é quando é uma cesárea agendada, com hora e dia marcado. E o que leva uma cesárea a precisar ser agendada? Nada. O que leva é, vamos dizer, facilidade do obstetra ou a paciente que não quer ter parto e aí tem mania de querer escolher o dia que quer ganhar. Uhum. Mas então nada levaria a gente a agendar uma cesárea. Nada levaria a agendar uma cesárea. E pode ter... Se a paciente é diabética ou se ela tem uma pré-eclâmpsia, hipertensa. Agora, antigamente, tu tinha que interromper com 37 semanas. Agora, tu pode interromper com 40. Mas daí, o que a gente faz? Não precisa interromper com cesárea. A gente vai ter que induzir ou usar uma sonda, alguma coisa que estimule o trabalho de parto antes um pouquinho, porque ela tem que ganhar antes. Uma cesárea eletiva
profissional, porque ele quer e porque a paciente quer. Tem pacientes que querem até. A gente tenta, para mim não vem muitas, porque 99% quer que eu assista ao parto. Mas tem paciente que tem até dia, que tem que ser nesse mês tal, tem que ser dia tal. Enfim. E quais os riscos que isso... país, né? Quais os riscos que isso pode trazer para mãe e bebê? Agendar uma cesárea. Na verdade, quando o bebê escolhe a hora de nascer, é porque ele está pronto. Então, a cesárea em si tem mais risco de ter insuficiência da síndrome respiratória do bebê recém-nascido, de ter dificuldade para respirar. A cesárea pode ter mais sangramento, é uma cirurgia, tu tem mais dor pós-cesárea. Então, vão ser dos riscos de qualquer cesárea, mas o risco principal do bebê, por mais que ele tá a termo, não foi a hora dele. Então, ele não tá 100% pronto, não é o dia que ele quis sair. Então, às vezes eu falo, se tem uma paciente com o bebê sentado, alguma coisa que tenha uma indicação de cesariana, entra em trabalho de parto. Tu pode entrar pelo trabalho de parto, ter as dores, ter dilatação, e quando chegar a hora que precisar, a gente opera. E eu olhei uma palestra do Dr. Braulio essa semana, e daí ele falava, ele deu ele trouxe uma forma da gente entender tudo isso, que eu achei muito interessante. Que ele comparou, né? Estamos com o bebê na barriga e optamos por uma cesárea. Seria a mesma coisa que eu ir até o médico porque eu tô com cocô trancado e não consigo ir aos pés. Então eu vou até o médico. E daí, o médico... Se o médico me disser assim, não, Fernanda, como tu não tá conseguindo ir aos pés, então a gente vai agendar uma cirurgia, a gente vai cortar a tua barriga, vai cortar o teu intestino para tirar essas fezes que tu não tá conseguindo. Ele disse, se tu falar isso para uma paciente, qualquer pessoa vai entrar em choque. Como assim? Não é mais fácil tu me dar um remédio, tu me dar formas mais naturais para eu conseguir ir aos pés em vez de tu me cortar e fazer uma cirurgia? Daí ele disse, né, se tu for pensar, só que por que não tem esse pensamento diante do parto, né? Por que não esperar esse cocô querer sair, né? Ou tentar formas naturais para isso e fazer uma cirurgia que pode ter tanto risco para a mãe e para o bebê. Então, acho que quando a gente fala em humanização, quando a gente fala dessa conscientização de que a cesárea, sim, ela é necessária porque ela salva vidas e quando ela for necessária, somos muito gratos à ciência, né, e a essa possibilidade, mas que quando não há essa indicação, ela pode sim se tornar algo muito arriscado, né? E nesse exemplo que ele deu, eu achei fantástico, porque realmente, diante dessa situação, óbvio que tu vai querer formas mais naturais, né? Porque o caminho ele já tá pronto, o cocô sabe por onde ele tem que sair, né? E é a mesma coisa com o bebê. E isso que a gente ouve de ser fisiológico, né? Achei o máximo essa colocação dele. Claro, é bem isso. Mas é que nem eu digo, é uma desconstrução, além de ser dos nossos colegas, né? Tem que ser do país todo, né? É uma cultura que ela tá muito impregnada há muito tempo, né? Muito. E é aquilo, e o que eu vejo muito é aquilo. E de novo, gente, eu repito, a culpa não é da mulher, a culpa não é da mãe. Eu acho que toda mãe que tiver um profissional na frente dela, que falar, ó, a cesárea é isso, tem esses e esses riscos. O parto normal é isso. Se tu passar todas as informações e essa segurança e deixar a mulher escolher, é totalmente diferente do que quando ela não recebe esse apoio, né? Mas eu vejo no consultório que as mulheres estão estudando cada vez mais. Então, elas estão sabendo também as coisas. Isso faz total diferença. Faz total diferença. Elas estão, pelo menos... O Jonathan sempre fala, gente, se tu vai comprar um carro, tu vai estudar, tu vai pesquisar para fazer a escolha desse carro. Se tu vai comprar uma geladeira, tu faz isso. Então, por que na hora de tu engravidar, na hora de tu, né,
ter a tua gestação, ter o teu parto, a gente também não vai em busca dessas informações para daí tomar essa decisão. Muitas vezes a gente, eu engravidei, eu quero ter o parto normal. Mas daí a gente pega e coloca isso tudo só no médico. E se o médico não está de acordo, ele vai acabar te induzindo, não é? Só no médico. Por isso eu sempre falo para os pacientes estudarem. E por isso eu tenho uma equipe multidisciplinar. Então a gente tem fisioterapia pélvica, que vai trabalhar o períneo. A gente tem as enfermeiras obstétricas, que são essenciais. As doulas, a gente não tem a nossa doula própria, porque eu acho que isso é uma coisa muito pessoal da paciente. Ela tem que escolher, vai dar um ótimo apoio psicológico para ela também. Tem que escolher com quem ela mais se afinizar, identificar. Ela tem mais afinidade. Então acaba que a gente acaba tendo na equipe fixa, porque a gente também tem que ter organizado isso, enfermeiras obstétricas também, que fazem a essencial diferença, né? Se elas pudessem entrar junto, porque muitas vezes, olha, por mais que eu digo que é uma desconstrução assistir parto, mesmo eu assistindo isso, às vezes tu tem que respirar fundo. Não, vamos esperar, porque a gente foi programado para sempre agir. E se eu pudesse ter junto comigo ainda, elas, durante o trabalho no hospital, seria o meu sonho, assim, meu sonho. Faria total diferença. Faria total diferença. E assim, nós temos as diretrizes, tanto do Ministério da Saúde, né, aqui do nosso país, mas principalmente da Organização Mundial de Saúde. Sobre essas diretrizes, e se a gente for olhar a fundo, as diretrizes da Organização Mundial de Saúde é baseado na humanização, né, nessas práticas. Sim. É baseado, sim. Inclusive, várias coisas que nem da luz, por exemplo, deu estar na cartilha do Ministério da Saúde. Entende? Então, tudo é baseado com a humanização do parto. E por que os médicos não seguem essas diretrizes? Porque é muito difícil, mas que nem eu te falei. Hoje em dia tem que ser mudado a especialização. Eu fiz uma boa especialização, mas assim, tudo, tipo, na minha... Não sei como tá agora, tá? Mas quando eu fiz residência, todos os partos, todos, se fazia episiotomia. Então, se tu ficasses 15 minutos na sala de parto, já tava todo mundo nervoso. Tinha Cresteler na minha residência. A posição era só de litotomia. Então, tu aprende assim. Então, às vezes, até hoje, quando eu tô assistindo um parto, eu chego a respirar fundo. Não, tu pode esperar. Fica tranquila, vai dar certo. Mas eu também tenho que me segurar para não agir. Porque a gente virou robozinho, assim. A gente foi ensinado assim. Então, que nem eu digo, é uma desconstrução muito grande mesmo. E tu tocou no assunto sobre episiotomia, Cresteler. Eu queria até falar sobre as violências obstétricas, né? A gente teve uma live com a doutora Laura Cardoso, foi maravilhosa. Só que às vezes é que nem eu falo. Quando a gente diz, gente, porque episiotomia é uma violência obstétrica, não tem necessidade, já existe estudos, tarará, 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 é a Fernanda sem formação nenhuma falando. E eu queria muito que a gente pudesse ouvir isso de uma médica, de alguém que tem essa formação, que tem essa prática, que vivencia isso. Então, assim, eu anotei algumas, tá? Episiotomia. Existe alguma indicação de cortar a vagina? Não, hoje, até por cartilha do Ministério, nos últimos livros, hoje em dia se comprovou que não tem diferença nenhuma e que é pior para a cicatrização do períneo tu fazer episiotomia. Então, nem se tu for passar um fórceps, que é difícil, que a gente nem praticamente usa mais, hoje precisa de episiotomia. Já tem estudos dizendo que se tu tem que usar um fórceps, por exemplo, todo mundo vai usar um fórceps, não vai fazer episiotomia. Não precisa.
Então, não tem nada que beneficie a paciente. Claro, o período expulsivo, aí entra a desconstrução. É muito mais, geralmente, tá? É mais devagar. Se a cabecinha já tá saindo ali, tu vai fazer um corte, vai nascer bem mais rápido. Por isso, desconstrução da obstetrícia. Tu ter mais paciência para deixar a paciente parir normal. Então, muitas vezes, e é melhor quando é mais lento o período expulsivo, porque menos laceração dá no períneo. Quando o bebezinho vai passando mais devagar, é melhor até. Vai preparando, né? Isso. Então, tá aí a desconstrução. Por que tu vai fazer piso? Porque ele também vai vir mais rápido. Então, hoje Sendo que a natureza é perfeita, né? Tanto que a laceração hoje de primeiro ou segundo grau não se sutura, não se costura. Suturar é costurar. Se não tiver com sangramento ativo, não precisa, porque se fecha por segunda intenção sozinho, a cicatrização também é melhor. Então, essas coisas que eu faço, é tudo baseado em evidências hoje. Tem tudo estudos, tudo comprovando que essas coisas não precisam ser mais feitas. Não foi a doutora Karina que decidiu de um dia para o outro que não ia mais fazer. Claro, tem evidências, tem estudos. Nunca me aconteceu, mas vou te dar um exemplo. A paciente está em período expulsivo e aí começou a ter sofrimento fetal e a cabecinha está lá embaixo. Daqui a pouco tem que nascer em 1 minuto, tu vai ter que, daqui a pouco, tentar agir, ser mais rápida. Daqui a pouco eu não vou dizer que não teria uma indicação hoje de fazer piso, porque ela não é totalmente contraindicada. Mas aí é para salvar uma vida. Nunca precisei, tá? Mas então, para salvar uma vida ou sei lá. Tudo vai se analisar. Não sendo totalmente dizendo não, é absurdamente contra, mas eu não faço, não tem porquê. Então, que nem diz na cartilha do Ministério, fazer só se tiver uma indicação muito grande, assim, ter que fazer. Mas aí, se tu quer que o bebê nasça rápido, tu pode usar um vácuo, alguma coisa que tu também não precisa fazer episiotomia, né? Então, tem várias coisas que a gente pode fazer. Mas aí, isso vai ser do profissional na hora que se acontecer alguma coisa, mas também é muito pequena, as intervenções são muito... Acontece, mas não é grande, né? A percentagem de intervenção. E a ocitocina? O que tem a ocitocina? Ela pode ser bem indicada, mas quando não existe a indicação e é aplicado como protocolo. Não precisa. Não existe protocolo de indicação de ocitocina. Porque se não existir a indicação e tu colocar ocitocina, também pode trazer algumas consequências, né? Sim, pode trazer algumas consequências. Tu tem, na verdade, a humanização do parto, tu interfere o menos possível. Para que tu vai usar a ocitocina? Só se tu tá um período muito prolongado, que as contrações não estão muito boas. Isso tu vai ver durante o trabalho de parto. A paciente está 2, 3 horas completa, as contrações não tão legal. Aí tu vai conversar com a paciente. Olha, o que tu acha da gente botar? Mas isso é uma indicação mínima. E conversar, né? Isso já faz total diferença. Tu conversar, tu explicar. E, na realidade, a maioria das vezes, te tacam um soro sem nem te explicar o que tá acontecendo, né? As minhas pacientes, todas a gente conversa. Se precisar, a não ser que tenha alguma coisa. Não, o bebê tá ruim, eu vou ter que intervir. Um tempo atrás aconteceu de os batimentos cardíacos passar de 200, que isso é um sinal de sofrimento fetal. Chamei a anestesista e ela tava completa. E chegou a me dar dó, assim. Não vou deixar, pode demorar 1 hora, um período expulsivo, assim. Mas aí, graças a Deus, deu 5 minutos. Os BCF, os batimentos cardiofetais melhoraram. Ela teve um parto lindo, maravilhoso, como ela queria. Mas então são coisas que é na hora e a gente vai discutir, né, com a paciente. Pelo menos dá pra gente discutir. Sim. A manobra de Christelar que tu comentou antes, ela é proibida, não é? É proibida. Mas ainda acontece e pode trazer danos. Eu fiz residência em 2013, tá?
Não sei como é que tá Uhum, agora a residência quando tu tá aprendendo a tua especialidade. Eu não sei como é que tá uhum. agora, mas era super comum na minha época. E acredito que na maioria dos residentes, por isso eu não julgo os médicos, é porque é difícil tu te desconstruir, né? É bem Uhum. difícil. A restrição de alimentação e bebida, ela é necessária durante o trabalho de parto? Não, não é necessário. Pode comer e pode beber. Só paciente não vai conseguir comer um X, né? Não É incrível, duvide, deve ter alguém que consegue. tu acredita que no meu primeiro trabalho de parto eu fiquei 24 horas em jejum? Vamos fazer uma live. Nossa, Rompeu a minha bolsa às 8 da manhã. E aí eu fui pro hospital meio-dia e fiquei. Eu só comecei com contração às 5 da tarde, mas a minha médica, não, qualquer coisa, se tiver que operar, vamos deixar em jejum. E aí acabou que virou uma cesárea às 10 da noite e eu tava desde as 8 sem comer, né? E fui comer só no outro dia. imagina. E muitas vezes 24 horas. acontece isso, né? Da mulher ficar, no caso, sem essa alimentação porque já estão pensando em te induzir uma cesárea. Eu acredito. Acredito não, com certeza. A gente, Uhum. na residência, também tu já deixa em jejum, porque se virar cesárea já tá em jejum. Então, na verdade, é assim. Não E, 90%, mas na maioria das vezes é. Mas pode comer e sim. durante o trabalho de parto, até mesmo o expulsivo, sobre a movimentação, a posição da mulher. Isso conta muito também, né? Conta no sentido, pelo menos para elas ficam do jeito que elas querem, né? Aqui pra ti já é tão natural, né? Que essas perguntas ficam, tá, mas não é assim com todo mundo? Não, assim, ó. Vocês ficam do jeito que vocês querem. Daí tem umas que dizem, não, porque eu vou ficar sentada. Aí chega na hora, elas querem ficar de quatro. E aí elas vão ficar de quatro, Porque é o corpo pedindo, né? que é a posição que tu tá mais à vontade. Claro que aquela posição de litotomia deitada com as pernas abertas é a pior posição. Então, ou ficar de... É sobre isso. Se a mulher for obrigada a ficar nessa posição, deitada, que não vai ajudar em nada, né? É considerado também uma violência obstétrica. Isso pode fazer com que o parto demore mais, tenha Pode, mais consequências, né? pode sim. Mas é que assim, ó, por mais que as mulheres estudam, o importante é quando vocês forem ter o parto de vocês, se vocês forem ter num hospital, vocês vê antes do hospital como é que ele é pro trabalho de parto. Então, quem pode? Porque às vezes não adianta. É difícil, às vezes, tu ganhar no plantão, por exemplo. Tem colegas e colegas, tu não sabe como é que vai ser. Mas se tu tiver o teu Uhum. obstetra, por isso o plano de parto. Eu sempre digo para fazer o plano de parto para mostrar o que tu quer que aconteça e o que tu não quer que aconteça. E sobre isso de visitar os hospitais, eu já estudei sobre isso, né? Pesquisei, e tá nos nossos direitos, né? Poder visitar qualquer maternidade, sendo particular. Só um pouquinho. Também vou tomar água. O Lucas não tá atrapalhando, né? Ele só tá curtindo assistir aí. Maravilhoso. Um bebê humanizado. teve até nudes na nossa live. É verdade. Teve nudes. De conhecer, independente se é SUS, se é particular, se é por plano de saúde, tá no nosso direito, né? Pedir, solicitar essa visita e conhecer a maternidade, enfim. Então, tudo isso já faz parte do plano de parto, como tu disse, né? Eu acho que E a assim, tendência é melhorar um pouco. Eu tive meus 3 filhos em Porto Alegre, porque eu morava lá. E acabou que, como o Lucas, eu tive que conseguir uma equipe que pudesse assistir meu parto. Acabou sendo lá. Então, minhas 2 primeiras filhas nasceram, eu não fiquei 5 minutos com elas. Elas foram direto pro banho, porque eu tinha que tomar banho para a família ver, quero banho, quero banho. Hoje já não é assim. Hoje já não tem banho, tipo, já não é rotina do hospital. eu ia te perguntar, foge um pouquinho até da tua especialidade,
entraria mais na pediatria, mas isso não impede que tu traga algumas reflexões sobre isso, né? Sobre o clampeamento do cordão, o fato dele ser tardio, e muitas vezes isso não é respeitado e acaba sendo na hora. Isso também faz parte da humanização, né? Também faz parte da humanização. Agora eu vejo que a maioria faz o clampeamento tardio, que é o certo, né? Quanto mais tempo demorar para clampear o cordão, melhor para o bebê, né? Diminui até anemia materna, infantil, enfim, tem algumas indicações. Mas também faz parte da humanização. O banho tardio, aquela melequinha que o nenê nasce. É importante ficar pelo menos 24 horas, porque isso protege, isso tem anticorpos. Então, tudo tem um porquê. Então, hoje em dia não precisa dar mais banho em 24 horas. Não precisa é que nem tu falou. Do colírio eu anotei aqui também. Colírio eu recebi, né, que em alguns hospitais da região, o colírio é um protocolo. Tá ali para ser aplicado em todos os bebês. Não vou fazer propaganda, mas onde eu tive os meus, o Lucas é obrigado a botar colírio, botou colírio e teve a inversão de pálpebra. Sendo que o meu foi cesárea e sendo que meu strepto, minha clamídia e meu gonococo estavam negativos. Então, para que usar colírio? Ele nasceu bem aberto, depois ficou 2 dias lá com o olho vermelho sem abrir o olho. Eu vi que pode dar até tipo uma conjuntivite, né? Tive que chamar a pediatra de plantão, tudo, ele não parava de gritar com aquela pálpebra invertida. Enfim, não tinha necessidade, mas é protocolo do hospital. E aspiração também. Que nem eu digo, equipe multidisciplinar. Graças a Deus, na minha equipe, a gente tem uma pediatra que trabalha mais tempo com humanização do que eu. Então, muitas dessas coisas não se faz mais. Não tem por que botar... Agora me fugiu o nomezinho lá do que tu puxa líquido da boca. Não tem por que botar sonda. Não precisa botar nada. Sim. Então, eu acho que se resume bem o que tu falou, né? A gente olhar para a atualidade de hoje, ver o que serve, o que não serve, se desconstruir, olhar para muitas dores, né? E ver que elas não são necessárias, né? Eu acho que tudo isso faz parte da humanização. E eu até tinha... eu anotei aqui. Como conquistar um parto humanizado? Tu comentou sobre o plano de parto, né? Mas o que mais tu acha que é importante? Porque até tem um post da doutora Bia Herief que fala que não basta tu... eu quero ter um parto normal, né? Tem um caminho que tu vai precisar seguir para te conquistar ele. Não é só o eu querer, né? E o que tu nos indica pra gente conquistar esse parto? Eu acho que acho que um parto perfeito, assim, pra mim, é tu tá com a tua doula, com a tua enfermeira, com a tua obstetra. Enfim, acho que tu tem que ter a vontade, em primeiro lugar. Só que por mais que tu tenha vontade, que tu te prepara, quantas pacientes não chegam pra mim em trabalho ativo de parto com dor que querem cesárea? Quantas, inclusive, se a minha paciente estiver assistindo ontem mesmo, porque eu quero cesárea, porque eu quero cesárea, porque eu quero cesárea. Claro que acaba, quer cesárea, ponto. Mas tu sabe que ela não queria cesárea, que ela se preparou os 9 meses, então tenta. Já acabou de ter paciente minha que botou na bolsa, assim, em trabalho de parto, braba mesmo, que aí não tem o que fazer, só que eu tô lá sozinha hoje, eu tô sozinha. Eu não tenho respaldo da doula, da minha doula e da minha enfermeira obstétrica para estar junto comigo dentro do hospital, que seria perfeito. Então, com certeza, se ela estiver tão junto, muito menos gestante. Porque entra toda uma questão psicológica também, que chama ali do momento da partolândia, onde, os teus sentidos... Às vezes sozinha tu
tenta, mas quem ficou contigo em todo o trabalho de parto? Foi a enfermeira, foi a doula, tu chegou pro hospital mais tarde, que daí vai estar a tua obstetra lá para assistir, se precisar intervir, vai intervir. Na verdade, eu tô lá para isso, eu assisto. Aí eu vou intervir se precisar intervir. Mas se tá elas junto comigo. Então, essa paciente eu brinquei, fulana, tentou 9 meses, tu fez fisioterapia, tu tem uma cesárea, tu quis tanto um parto, vamos pro banho. Aí a gente foi pro banho, ela saiu do banho completa. E daí pariu. Sim, pariu, tá de alta, deve estar indo pra casa agora. Então, enfim, tu também conversar com a paciente e tentar, e tu estando junto com toda a tua equipe, aí ia ser muito perfeito mesmo. E, doutora, qual é a importância, né, já que a gente traz isso justamente por estarmos em busca, né, para essa luta se intensificar através da política? Qual a importância da política na humanização da saúde? Eu acho que a importância da política na humanização da saúde é ajudar a transformar os hospitais, deixar os hospitais mais humanizados. Eu acho que liberar doula, liberar enfermeira é essencial, assim. Eu acho um absurdo. Tem os hospitais que eu trabalho, não tem como, não deixam, tipo, qual é o problema? Claro, agora a gente está no meio de uma pandemia. Então, até entendo, tudo bem. Mas antes disso, eu acho que é importante, tipo, as minhas pacientes têm enfermeira obstétrica que vão para casa delas e ficam com elas em casa no trabalho de parto. Aí elas chegam para mim e aí largam na porta do hospital. Então, tu ficou todo aquele trabalho de parto com a tua enfermeira, com a tua doula, para chegar no hospital elas ter que ir embora. Tipo, e é como importante, é se... muito mais importante que um marido, coitado. Os maridos às vezes não sabem como ajudar. Então, tem muitos maridos super legais, mas como faz diferença tu ter uma doula, tu ter uma enfermeira junto? Faz muita diferença, muita diferença. E daí, no caso, tu passou por todo esse processo, daí quando chega na hora do parto, tu precisa... tu não vai mais ter aquele apoio ali que tu já tinha criado toda uma conexão, né? Claro. Tudo bem, eu vou estar ali, mas não sou eu que tô com ela desde lá do início do trabalho de parto. Então, é diferente, assim. E ainda mais se elas pudessem entrar, eu brinco, que a enfermeira fica, e a doula junto, ficam com a paciente para o pai poder receber o bebê também. Olha que legal que ia ser, sabe? O pai tá junto do meu lado, tá olhando ele para receber. Isso ainda e, assim... a nossa proposta, né, uma das nossas propostas nessa campanha é justamente criar essas políticas públicas de conscientização, não só da parte das instituições, né, da parte médica, mas também da população, para informar essas mães, essas gestantes, essas mulheres sobre os seus direitos, né, conscientizar todo o trabalho de parto, mostrar, ensinar a fisiologia, porque hoje isso falta também, né, toda essa preparação. Então, para que através dessas políticas públicas a gente possa garantir esses direitos e também incluir a proteção. Pode falar, depois eu falo. Incluir a proteção contra a violência obstétrica, né? Tu acha que se existisse, por exemplo, uma lei contra a violência obstétrica, isso ajudaria nessa conquista da humanização? Ajudaria, e eu acho que se a política não intervir, os hospitais não vão mudar, por exemplo. Então, tem muitos médicos que querem trabalhar assim, só que daí tu bate com todo mundo, sabe? Bate até com os colegas que te olham de maus olhos, porque essa assiste parto humanizado, essa não sei o quê. Enfim, eu não deixo minhas pacientes, às vezes, fazer mais eco depois dos 35, se os bebês tão grande um pouco, porque ela faz a eco, destrói. Porque não pode ser de parto, porque tá com 4 quilos, porque não sei o que. Deu, esquece, a gente não vai pesar mais, esquece. Então, deixa eu só ver. Amor, quanto tempo eu tenho? 7 minutos. Tá.
E tu acredita que através dessa conscientização, né, dessa garantia desses direitos, é possível a gente construir principalmente um SUS humanizado? Claro, é possível sim. Vamos fazer uma super sala de parto em Campo Bom. Eu me mudo para Adoro. Campo Bom. Aí vai poder entrar enfermeira, vai poder entrar doula. Estamos nessa luta. E, doutora, assim, só para finalizar, né? Outras questões que vêm muito forte quando as mulheres trazem os seus relatos, que é sobre o motivo delas precisarem de cesárea, né? Então é isso que eu queria falar contigo. Embora tu tenha dito que a única indicação real que tu vê é a placenta prévia, mas a gente ouve muito. Ah, o bebê é muito grande, a mulher é pequena, tem circular de cordão, eu tô com a bolsa seca porque rompeu, enfim, tem pouco líquido, eu não tive dilatação, todas essas questões. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Tá, não existe. Então não tem problema tu parir um bebê de 4 quilos. Se não for nascer de parto, não vai nascer. Vai dar uma desproporção céfalo-pélvica e não vai nascer. Vai ficar lá completa que 300 horas, não vai nascer. Imagina quando não tinha médico há 500 anos atrás, né? Não tem como não ter dilatação. Geralmente tu tem que ter paciência, tá? Tu pode ter um trabalho de parto mais de 24 horas, desde que o bebê tá bem. Se fizer cocô na barriga, pode ser parto, mas daí tu vai pro hospital, tu vai monitorar. Se tu já teve cesárea, pode ser parto. Se tu já teve 2 cesáreas, pode ser parto. Só que, claro, daqui a pouco tu vai ter que ir mais cedo pro hospital, tu vai ter que ser mais monitorada. Então, eu vejo, eu não costumo falar para os pacientes, porque eu acho chato. Mas, assim, ó, 99,9% das vezes... Ah, por que foi parto? Uma das minhas perguntas na minha anamnese é se a mãe teve parto. Porque quando as mães não tiveram parto ou não tiveram um parto legal, me prejudica. Então, é bom trabalhar as mães. É importante saber como é que tá a mãe e como é que tá o pai do bebê. A avó, né, e o pai. Pro parto, porque ajuda, né? Que às vezes a família é contra, né? Às vezes eu digo para nem falar nada. Então, nem fala para a família. Mas, enfim, E o a maioria bebê, das indicações não é indicação real. e o bebê que tem 3 circulares de cordão, A gente vai ver quando nascer. ele pode Pode. ser parido, Se não não nascer, precisa não de vai nascer. cesárea. Se não tiver como nascer, não vai nascer. E isso só vai ver diante do trabalho de parto. Durante o trabalho de parto. Quantas vezes nasce, tem uma circular, 2 circular. Claro, tu vai ver que tem um trabalho de parto que tá mais trabalhoso, tá demorando mais, tá um período expulsivo maior. Depois tu vê que tem uma circular, provavelmente foi por isso. Foi mais lentinho, mas foi talvez por causa disso, mas não é contraindicação nenhuma. E aquilo de, meu Deus, o meu bebê nasceu roxo, é porque foi de parto normal. Não é que, na verdade, todos nascem roxinho, ninguém nasce rosinha, rosinha. Então, a maioria dos bebês nascem roxinho e pode ter até num parto normal. Às vezes ele nasceu com um pouquinho de dificuldade para respirar. Mas não é porque foi o parto, é porque ele nasceu com um pouquinho de dificuldade. Mas tem alguma pergunta? Não chegou nenhuma pergunta? Não, agora não. Não? Bom, as minhas terminaram. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguém que está aí assistindo, se quiser fazer. A gente abre esse espacinho também. Eu não vi nenhuma pergunta aqui. E quanto tempo, doutora, tu assiste o parto dessa forma? Faz 2 anos vai fazer agora. Ah, Não é muito recente. tempo. É que eu tive 3 bebês, né? Na verdade, assim, ó, vamos dizer. Eu era concursada em Sapucaia. Na maioria das vezes, era um parto, tudo, mas assim, de entrar dentro na humanização do parto faz 2 anos. Por quê? Eu tenho 3 bebês pequenos e por mais que eu adoro obstetrícia, eu fugia um pouco da obstetrícia porque eu queria dar atenção.
pros bebês, tu tem que estar numa vibe, que nem eu digo, se vão te ligar de madrugada, tu não pode ter raiva, tu tem que voltar da praia, tu tem que voltar de Gramado, tu tem que estar, vou para um parto, que legal, vou assistir um parto. Então, tu tem que estar numa vibe legal, porque se é pra tu trabalhar de mau humor, não adianta, né? Se é pra a paciente te ligar e tu não retornar e tu não atender, porque é final de semana, também não adianta. Então, E muitas vezes é justamente essa questão que vai levar um profissional a querer agendar uma cesárea? claro, Tem uma pergunta. muito. Eu cobro meus partos, eu não faço nada por plano, até porque para eu poder estar disposta e poder cobrar o preço que eu acho justo para poder estar ali também, né? Até porque À também é meu disposição. sustento de vida, né? E isso também é uma questão que pega forte, né, dentro da humanização. Tem chance de eu ter um parto humanizado por plano de saúde? Não sei. Eu não conheço ninguém. Até porque daí não é nem às vezes o médico, porque também não vou citar aqui, mas se eu te contar o valor que o médico ganha para um parto, o valor que ele ganha numa consulta de um plano, Então ninguém vai acaba deixar um fazendo. final de semana, eu nunca deixaria um domingo, meio-dia em família, porque todo mundo tem sua família. Tu sair de Uhum. casa, eu acredito que Então, seja por isso, os planos pagam muito sim, pouco, né? do tipo, atendendo pelo plano, não tem como eu colocar a minha vida totalmente à disposição com o valor que um plano paga. Então, se Eu não torna conheço. difícil. Eu não conheço ninguém que faça, ainda mais aqui na região, assim. Por plano, não conheço ninguém. Mas eu E, acredito que doutora, seja por causa disso. tá, tem uma pergunta. Oi, a doutora atende só obstetrícia? Não, eu sou ginecologista também. Faço estética íntima, adoro fazer estética íntima, adoro deixar as pepecas lindas. Faço laser, faço um monte de coisa. Eu faço bastante estética também. E gineco normal também. E ah, assim, se uma mulher, uma gestante, ela não tem como contratar uma equipe particular e ela deseja muito ter esse parto normal, a melhor indicação seria o SUS? Sim, tem hospitais do SUS ótimos. O Conceição é um. Provavelmente tu vai para Porto Alegre. Tá. O Uhum. geral em Novo Hamburgo parece que que tem uma parte da humanização. Eu não tenho muito contato, tá? Como eu morava em Porto, eu sei mais de Porto. Eu já ouvi falar que parece, tá? Já ouvi falar coisa boa e coisa ruim. Mas tem hospitais, o Divina Providência. O Divina Providência acho que não é SUS, né? Mas o Conceição, sim. Eu não sei como tá onde eu fiz residência, que é no Fêmea. Então eu vejo que as Uhum. coisas estão mudando. Agora eu não moro mais em Porto, eu não posso dizer muito. Mas eu acho que a pessoa tem que pesquisar, tá? Ir nos hospitais de SUS e ver, mas tem sim. E escolher as pessoas certas para que o nosso de Campo Bom também se torne humanizado. É verdade, isso podia, eu ia ficar bem feliz. Já te falei que daí eu vou vou assistir meus partos, tudo lá em Campo Bom. Então tá, acho que é isso, tá dando É nosso só tempo. vocês liberar. Depois, daí, por isso que é a parte que tem que ter, né? Da política, não adianta Sim, a poder gente precisa liberar. criar Poder liberar essas boa, políticas. tu não precisa ter um ambiente absurdo, o ambiente é a gente que faz. Não precisa, porque não tem Sim, banheira, não tem isso, não tem aquilo. Mas tu ter uma sala, poder ter doula, tu poder ter enfermeira e poderem te dar o apoio, o pessoal que trabalha no centro obstétrico, é perfeito. É sim. perfeito. Hoje, aqui em Campo Bom, a lei das doulas ela já é uma realidade, né? A gente conseguiu conquistar isso ao longo desse ano. Sou coautora da lei, isso me deixa muito feliz, porque foi a maneira que a gente encontrou de começar essa luta, mas ainda falta muito. E é justamente com essas políticas públicas que a gente quer em busca desses direitos, né? Para que aconteça essa conscientização, para que aconteça essas leis e garantem todas essas práticas que a gente comentou ao longo aqui da nossa live, para que essas mulheres tenham, né, esse respeito, para que essa conversa entre médico e paciente aconteça, para que essas práticas, né, cada vez mais vão se tornando comum,
né, no nosso dia a dia. Ó, veio uma pergunta da Tiele. O contato da doutora vai ficar disponível para tirar informações. Tá acabando o tempo. Tá, mas daqui a pouco tu deixa, e quem não me conhece, segue o meu Instagram, que é a doutora Karina Brum. E aí lá eu tô marcando ao longo da semana. Mas eu marco aqui de novo, deixo o contato certinho. A gente tem 20 segundos. Então, queria te agradecer. Muito obrigada por essa oportunidade, por tu participar aqui com a gente. E eu sei que eu posso contar contigo, né, nessa luta, então eu fico muito feliz. Tá, joia. Eu que agradeço. Um beijo. Beijão. Tchau. Tchau.